Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar mais uma vez através desse nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. E chegamos a esse domingo, 11º domingo do tempo comum, nesse dia 17 de junho de 2018. Somos então convidados a meditar as leituras propostas para a liturgia de hoje, que são as seguintes. Primeira leitura extraída do livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos de 22 a 24. Depois o Salmo responsorial, o Salmo 91, 92. Segunda leitura extraída da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 6 a 10. E o evangelho proposto para nossa reflexão, o evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: O reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra, quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite. A semente germina e cresce sem que ele saiba como a terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e finalmente os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: Com que ainda poderemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças, com ramos grandes, a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia desse 11º domingo do tempo comum nos chama a atenção para podermos, então, encarar a realidade a qual nós vivemos com esperança. Porque o cristão, ele é, então, portador de esperança, sal da terra, luz do mundo. E estamos vivenciando o ano do laicato, em que a igreja, então, nos convida, o leigo e leiga, a descobrir o valor também da sua ação missionária no mundo, ajudando-nos então a fazer com que o reino de Deus possa acontecer no meio de nós, mesmo diante de todas essas inconstâncias e incertezas a qual nos venciamos. Estamos venciando os tempos difíceis de crise, corrupção, injustiça, greves, violência e tantas outras coisas. E se não caminharmos através da fé, nós fatalmente estaremos então sujeitos a desanimar, a entrar em depressão, a ser mais um na sociedade que, então, questiona, critica, reclama, mas que não faz nada para poder transformar essa realidade. E é assim que nós iniciamos então essa nossa reflexão, lançando o nosso olhar para o evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus, então, ele nos apresenta, nos ajuda a compreender como se dá o reino de Deus diante de tudo isso que nós estamos vivenciando. E Jesus vai dizer, olha, o reino de Deus é como alguém que espalha semente. Ora, e que semente é essa? A semente da palavra. Muitas vezes nós, cristãos, discípulos, missionários do Senhor, quando falamos de Deus para alguém, muitas vezes a pessoa ouve e aparentemente entra no ouvido e sai pelo outro. Ela não dá atenção, despreza, mas que não devemos então desanimar. Olha só o que diz Jesus no Evangelho de São Marcos. O reino de Deus então é como essa semente plantada na terra, ou seja, a terra é o coração, o solo onde essa semente ela é semeada. E para isso nós pegarmos um pouquinho antes desse Evangelho de hoje, Jesus então conta a parábola do semeador, que lança a semente em diferentes tipos de solos. Mas que no solo, quando está fecundo,
aberto, propenso, preparado para colher a semente, ela pode dar os seus frutos. Mesmo que a gente, então, não encontre mais a pessoa, porque compete, cabe a cada um de nós fazermos a nossa missão de evangelizarmos, de levar a esperança. E aqui, então, Jesus nos ajuda a compreender como se dá isso, essa transformação, essa fecundação do solo na vida do ser humano. Vai dizer, então, que a pessoa vai dormir, acorda, e a semente vai germinando. Não importa quanto tempo. A palavra de Deus, lá em Isaías 55, versículos 10 e 11, vai nos dizer que a palavra de Deus é como a neve e a chuva, que não volta para Deus antes de produzir os seus frutos, a qual ela foi enviado. Então, meus queridos amados irmãos, não devemos estar preocupados com isso, porque é Deus que aduba. Deus é o Criador de todas as coisas. Olha só, entrando na linguagem que Jesus apresenta no Evangelho de hoje. Ele fala da linguagem da agricultura, que é comum na sua época e um pouco distante da nossa realidade. Mas se compreendemos que, para poder então ali colher os frutos, é preciso plantar, semear, preparar o solo. E não sabemos quando isso acontece. Ao homem compete o quê? Semear. E ali, a semente por si mesma, ela tem a força vital. E essa força vai desabrochando, vai crescendo, e é claro, com a ação de Deus, porque Deus é criador de todas as coisas e continua a criar ainda nos dias de hoje. Então é Deus que vai agindo, vai fazendo com que a semente cresça e possa assim produzir os frutos. E olha só, quando essa semente ela floresce, vai dizer aí então que primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. E quando as espigas estão prontas, o homem logo mete a foice, porque chegou o tempo da colheita. Então, meus queridos amados irmãos, Jesus insiste ainda e vai dizer com que podemos comparar o reino de Deus. É com esse questionamento misterioso para nós que Jesus vai nos ajudar a compreender como nós podemos transformar essa realidade. Vai dizer ainda que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que embora seja a menor das sementes, mas quando cresce se torna uma das maiores hortaliças, onde as aves vêm então abrigar sobre a sua sombra. E é interessante porque muitas vezes na nossa vida nós agimos segundo a nossa mente, o nosso conhecimento, realizamos coisas pequenas, mas é aí que está o reino de Deus. É aí que o reino de Deus transparece. Não é nas grandes coisas, como nessa semana nós ouvimos em uma das primeiras leituras, que não me recordo aqui qual dia ao certo, onde Elias foi para o monte, Deus iria passar, e veio ali então um terremoto, o vento impetuoso, o fogo, e nada de Deus apareceu. Mas foi na brisa suave que Elias então pôde encontrar Deus. E assim também na nossa vida. Diante dessas incertezas e inconstâncias do mundo, é nas pequenas coisas, pequenos gestos, na medida que nós nos abrimos ao amor, que nós vamos então transformando essa realidade. A primeira leitura de hoje, extraída do livro do profeta Ezequiel, vai nos narrar também um momento de dificuldade do povo de Israel. O momento em que o povo então é retirado de Israel e é levado como cativo lá para a Babilônia, sob as mãos de Nabucodonosor. E é interessante que o rei também foi levado, e o rei diante de Nabucodonosor, ao invés de lutar para a libertação do seu povo, ele se rende e faz aliança com Nabucodonosor. Isso desagradou a Deus. É o que nós temos aí no contexto da primeira leitura de hoje. Mas a primeira leitura de hoje fala para nós que Deus vai fazer surgir um broto novo. E esse broto novo, meus queridos amados irmãos, sabemos que é o rei Davi, que lutou, combateu pelo seu povo, foi um grande rei. Mas, para nós cristãos, esse broto novo, descendente de Davi, é Jesus Cristo. É Ele que veio então criar o homem e a mulher nova. É Ele que veio renovar a nossa esperança. Mas que esse broto novo também podemos ser cada um de nós que nos abrimos à ação redentora e salvífica de Deus.
que nos dispomos então a poder viver a sua palavra na fidelidade e não na infidelidade, como fez o rei Sedecias. Deus vai fazer brotar um cedro novo. E olha que esse cedro novo, Deus diz o seguinte: ele vai então fazer florescer, dar frutos. Primeiro vai aparecer uma folhagem bonita, depois os frutos, e se tornará um cedro majestoso. E tudo isso diz ainda a profecia de Ezequiel. Diz o Senhor: eu que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa, faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Deus é que age, Deus é que faz. Enquanto a nós, meus queridos amados irmãos, somos convidados a poder então exclamar, como o salmista de hoje: como é bom agradecermos ao Senhor, porque mesmo diante da nossa infidelidade, Deus é fiel. Deus, Ele enxerga e nos convida e nos faz enxergar vida aonde aparentemente só emana morte. Essa deve ser então a vida do cristão, para que assim, caminhando nesse corpo, como nos diz a segunda leitura de hoje, na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai dizer que enquanto nós então caminhamos esse corpo, nós estamos distante das coisas de Deus. Mas, meus queridos amados irmãos, na medida em que nós vamos então buscando nos configurar a imagem e semelhança de Cristo em nós, nós poderemos desde já resgatar essa imagem da divindade em cada um de nós, através das nossas atitudes. Por isso, cristão, é preciso então ser sinal de esperança. Caminhar, como diz Paulo aí, no início dessa segunda leitura, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Então não sabemos como se dá. Jesus ajuda a ter pistas de como se dá o reino de Deus, mas essa visão nem sempre é clara para nós. Mas é na fé que nós caminhamos. É nessa fé que nós vamos então nos empenhando, nos esforçando para poder então agradar a Deus. Para que assim então, meus queridos amados irmãos, quando nos apresentarmos diante do Senhor, possamos então receber o grande prêmio eterno, que é a vida eterna confiada a cada um de nós. Mas devemos então ter sempre a certeza que nós vamos então permanecer, ou comparecer, melhor dizendo, às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a sua devida recompensa. Prêmio ou castigo vai depender das nossas atitudes. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos então pedir ao Senhor que nos ajude a vivermos como autênticos cristãos, buscando então deixar que a semente da palavra ela gere vida primeiramente em nós, para que então gere vida também na vida dos outros, e que nós possamos então semear também no coração de tantos irmãos o Evangelho da vida, promovendo a paz, a justiça e levando principalmente esperança, porque infelizmente caminhamos no meio de pessoas que já não têm mais perspectiva, já não têm mais esperança e muito menos sonhos de que o mundo pode ser melhor na medida que o reino de Deus for de fato semeado em nosso meio. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, Maria Santíssima, nossa Mãe, nos conduza para que possamos então fazer sempre a vontade do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que me acompanha através do nosso canal aqui do YouTube, seja propagando, divulgando esse vídeo, esse canal, seja até mesmo se alimentando da palavra de Deus. Que bom tê-lo aqui nesse espaço que o Senhor preparou para nós. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente que você se inscreva aqui, clique em vermelho aqui, ó, inscrever-se, e venha fazer parte dessa nossa família. Ative também aí o sininho para que seja notificado dos vídeos que eu vou postando. E ajude-nos a divulgar esse canal, compartilhando esse vídeo, fazendo com que o Evangelho possa, então, a palavra de Deus seja semeada no coração de tantos irmãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.